Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal e hoje viemos para o terceiro vídeo já dessa série que estamos comentando a respeito das Olimpíadas. Sim, para você que está acompanhando o basquete olímpico, para você que deu a sua sugestão no comentário do último vídeo, meu muito obrigado. Consegui assistir o jogo de hoje do Brasil e consegui ver o recap de algumas outras partidas. Então, manos, seguinte, vou comentar um pouquinho de tudo que aconteceu do Brasil que está classificado oficialmente e de qual time a gente pode pegar na próxima fase das Olimpíadas. Mas se você gostar desse tipo de conteúdo mais informativo, um pouquinho de opinião a respeito do mundo do basquete, focado mais em NBA, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like que vai estar fortalecendo muito para trazer mais vídeos para este humilde canal, fechou? Agora sem mais enrolação, bora começar o conteúdo. Acho que o jogo que estávamos todos esperando, todos aguardando, todo mundo fazendo conta, parecendo Nazaré Tedesco naquele meme que tem da novela lá, mano, pra ver se o Brasil ia classificar ou não. O Brasil, por mais que tínhamos um time teoricamente no papel mais fraco do que as demais seleções, um pouquinho mais desacreditado do que as demais seleções, tanto que eu cogitei no primeiro vídeo comentando a respeito das Olimpíadas que a gente deveria considerar assim pra não se frustrar grandemente, né? A realidade é que a gente poderia não passar da fase de grupos, mas a realidade foi outra, tipo, a teoria era uma, a realidade foi outra. A gente classificou desde o início da pré-Olimpíadas como os underdogs, né? A gente passou na casa da Letônia dos caras, ganhou, ninguém esperava que a gente fosse ganhar naquela final de pré-olímpico, né? Foi muito da hora. E aí, agora tivemos um jogo importantíssimo contra o Japão, que o importante era ganhar e depois pensar em quanto. Tava todo mundo falando de saldo de ponto, mais e menos, menos e mais, mas o rolê era ganhar o jogo. O Brasil entrou focado, bem na partida desde o primeiro quarto, Bruno Caboclo matando 2 bolas pra 3, já no primeiro quarto, já pra dar a estreia dele assim, evitando de fazer falta. Na primeira metade ele fez 2 faltas que deixou a galera meio grilada assim, mas ele conseguiu administrar bem, assim, a questão das faltas, não forçar muita jogada, não bater muito na defesa, não se apavorar na hora do rebote ofensivo e acabar cometendo a falta. E aí o Brasil no primeiro quarto passou o tropelo, mano. O Brasil jogou muito melhor no primeiro quarto, terminou superando em 11 pontos, 31-20, e aí no segundo quarto o Japão deu aquele passo a mais, começou a matar a bola pra 3, o Yuta Watanabe, que foi um dos destaques da seleção japonesa, veio muito bem na partida, lembrando que Rui Hashimura não estava presente nesse jogo, estava de fora do confronto, então a gente já esperava que o Yuta Watanabe fosse dar um passo além, fosse assumir um pouco mais a responsabilidade. Aí no finalzinho do segundo quarto, o Brasil ainda deu um gásinho e acabou voltando a empatar a partida, o quarto na real, para poder terminar o segundo quarto na frente pelos mesmos 11 pontos que terminou o primeiro quarto. E aí no terceiro quarto a gente teve o terceiro quarto característico do Brasil, que é o terceiro quarto onde a gente dá uma sumida, o Japão que vinha aproveitando bastante do rebote ofensivo, espaçando a quadra, forçando o Bruno Caboclo a trocar a marcação e ficar lá no Kawamura, que é o armador baixinho, tendo que cobrir ali o arremesso para 3 pontos, foi explorando, foi minando rebotes ofensivos e conseguiu gerar, se não me engano, 25 pontos de rebotes ofensivos a equipe japonesa, tacando a pera tudo que dava, eles estavam arremessando para 3 pontos e fizeram um terceiro quarto na qual eles superaram por 29-22 a seleção brasileira. E chegou no último quarto, a gente teve o melhor quarto brasileiro. O Brasil simplesmente anulou o Japão defensivamente, deixou os caras em apenas 11 pontos, eles também tacaram bastante pera, erraram bastante arremesso para 3 pontos, e o time brasileiro acabou dando aquele gás e fez 25 pontos e terminou com uma vantagem de 102-84. Foi uma baita de uma partida pro Brasil, e essa partida foi o start pra gente poder classificar pra próxima etapa. Agora vamos aos destaques individuais, começando pela seleção japonesa. Ele, impossível a gente não falar a respeito desse baixinho, 1,67 m fazendo o que ele faz, é assustador. Ele, Yuki Kawamura, 21 pontos, 10 assistências, um toco, incrivelmente, e 2 rebotes. Ele foi o melhor jogador japonês disparadamente, 4 de 9 arremessos convertidos para 3 pontos, com a ausência do Rui Hashimura ressaltando esse ponto, ia precisar que algum jogador japonês desse um passo além, que puxasse mais a partida, chamasse responsabilidade, e principalmente no terceiro e no segundo quarto, ele cresceu na partida, né? No último quarto ele ainda conseguiu administrar, jogou bem pra caramba, mas no terceiro quarto, mano, ele tava cozinhando o Brasil, arremessando de 3 em step back, o cara tava fazendo de tudo, matando bola pra 3 na transição, ele tava muito confiante, ou a bola saía de pontuação dele, ou das mãos dele pra algum companheiro, e aí saía a pontuação. Incrivelmente, o baixinho tava presente em tudo, cavou falta de ataque do Gui Santos, cavou falta de ataque do Huerta, se eu não me engano, incomodou muito o Brasil, esse cara que tem apenas 1,67 m, mas dentro da quadra de basquete ele foi um gigante. Outro cara que a gente vai precisar dar aqui os créditos foi pro Yuta Watanabe, ex-jogador da NBA que provavelmente vai voltar pra jogar no Japão, já passou pelo Phoenix Suns, já passou pelo Brooklyn Nets, um baita de um arremessador, canhotinho, 14 pontos, mas o maior impacto dele foi defensivo. Ele deu 3 tocos, pegou 9 rebotes e 3 desses rebotes foram ofensivos, gerando segunda oportunidades ao Japão, que se aproveitou muito dessas segundas oportunidades. Se eu não me engano, ao longo do jogo foram 25 pontos só de rebotes ofensivos do time japonês. Então o Brasil pecou muito na hora dos rebotes,
principalmente no terceiro quarto, permitiu muito esse espaçamento da quadra, principalmente pelo Kawamura, forçando que outros jogadores menores brasileiros, armadores ou ala-armadores, ficassem na diferença de altura contra o Watanabe, contra o Josh Hawkinson, e os caras se aproveitaram de rebotes ofensivos, geraram muitos pontos de segundas oportunidades. E o Watanabe, ele converteu só 2 bolas de 8 tentativas para 3 pontos, mas como eu disse, ele foi mais importante defensivamente. Deu toco no Raulzinho, deu toco no Huertas, que deu toco no Gui Santos também, ele foi bem chato. Outro cara agora, o terceiro maior destaque japonês, obviamente, foi o Josh Hawkinson. O moleque no terceiro quarto parecia que ele... O Space Jam, tá ligado? O jogo do século, que ele rouba os talentos lá dos jogadores da NBA. Parecia que ele tinha roubado os talentos de Stephen Curry, que na última partida terminou 0 de 6 nos arremessos para 3 pontos. O Josh Hawkinson, pivôzão norte-americano que tá representando o Japão, 5 de 6 convertidos para 3 pontos. Assustador. 26 pontos, 10 rebotes, 2 assistências, 2 tocos ainda e mais 3 rebotes ofensivos. Os 14 rebotes ofensivos que a equipe japonesa pegou foram importantíssimos para essa retomada deles no terceiro quarto ruim que o Brasil fez. Com um grande destaque para esses 3 jogadores que eu falei. O Yudai Baba terminou ainda também com 11 pontos e 3 bolinhas para 3. Fora isso, não teve nenhum outro destaque. Foram esses 4 jogadores que seguraram as pontas para o Japão na ausência do Rui Hashimura. Só que não foram eficazes contra o time brasileiro, que a coletividade e o poder da amizade prevaleceu. Ele, Bruno Caboclo, assustadoramente, cara, 33 pontos, minha família. 17 rebotes, sendo 9 deles ofensivos. Uma assistência, um toco, que foi um tocaço no Watanabe, numa infiltração que o Watanabe foi pra cravar. Bruno Caboclo travou ele lá na tabela. Sem falar que 4 arremessos convertidos de 4 tentativas pra 3 pontos. Esse é o impacto que ele causa. Eu sei que eu acabei criticando ele um pouquinho pelo excesso de faltas, obviamente, que a gente quer ver o Bruno Caboclo em quadra, mas ele em quadra é esse cara. Ele em quadra é o melhor jogador brasileiro, é o cara que mais impacta no garrafão, é o cara que gera esse desconforto na defesa adversária, sendo uma presença grande ofensiva. O Josh Hawkinson, que teve uma boa partida, inclusive eu falei, Bruno Caboclo conseguiu cavar umas faltas pra cima dele, o cara não tava parando o Caboclo dentro do garrafão, e quando chegava na linha dos 3 e precisava de uma bola pra 3, tava lá o Caboclo matando bola até no step back. Partidaço do Bruno Caboclo, melhor jogador brasileiro no pré-olímpico e melhor jogador brasileiro quando não está estourando de falta, com certeza é ele. Outros destaques aqui, vou ter que falar do meu mano Iago Matheus, 7 pontos e 4 assistências. Didi Lousada entrou com um bom impacto defensivo no terceiro quarto, quando o Brasil começou a desandar. Marcelinho Huertas, indiscutível. No final do jogo, no clutch time, matou uma bola pra 3, matou uma bola na meia distância, terminou com 13 pontos e 8 assistências. Baita jogador, velho. Meu Deus, com 41 anos, o jogador mais velho das Olimpíadas, tá sendo crucial pro Brasil nesse momento. O Iago tava vindo uma partida boa, só que no momento do último quarto, mano, cometeu um turnover nada a ver andando, tá ligado? Fez uma falta também na transição. Então, tipo, às vezes o nervosismo que o Iago, que outros jogadores brasileiros sentem, o Huertas não sente, porque, mano, é muita bagagem, muita experiência. Ele já passou por esse tipo de situação de diversas vezes. É o recordista de assistências da Euroleague. Ele é o cara, mano, da armação brasileira, mesmo estando com essa idade. Outro destaque importantíssimo, o Vitor Benite, 19 pontos, 5 bolas convertidas de 3 pontos. Ele, que na partida passada tava um gatilhaço no segundo quarto, foi esquecido pelo Petrovic no banco no terceiro quarto. Vou criticar aqui o Petrovic, que no jogo passado cometeu erros na rotação de não colocar os jogadores que estavam quentes na partida e não tirar alguns jogadores que estavam pendurados de falta. Então, nisso eu incluo tirar um pouco mais o Gui Santos no terceiro quarto, colocar um pouco mais o Vitor Benite, que estava quente na primeira metade, e também tirar o Bruno Caboclo quando ele fez a quarta falta e deixar ele só pra jogar ele no final do jogo novamente. Então, esses erros que ele cometeu no jogo 2, no jogo 3, ele melhorou um pouquinho mais a rotação do time. Senti um pouco de falta do Mãozinha, que é um cara um pouco mais versátil, um pouco mais rápido, seria bom pra marcar perímetro com essa equipe mais baixa japonesa, só que ele errou em não parar o jogo em determinados momentos. O Petrovic ficou assistindo alguns lances de fora, vendo o Japão gerar segundas oportunidades com um time mais, digamos assim, mais médio de altura, a gente tendo 2 jogadores baixos ao mesmo tempo em quadro, ou era o Iago e o Benite, ou era o Huertas e o Raulzinho. Então a gente se via muito em desvantagem de altura, por mais que o time japonês não seja alto, só que os caras estavam tentando explorar mais o rebote ofensivo com troca, gerando essa diferença de altura com os nossos jogadores mais baixos, e ele demorou muito pra agir, demorou muito pra colocar o Cristiano Felício em determinados momentos, demorou muito pra colocar até o Mãozinha, que jogou acho que 40 segundos nessa partida. Então precisava um pouco mais dessa atividade de, tipo, notar que tá tendo muita diferença de altura, coloca um cara mais alto, notar que tem um jogador ali fazendo um pouco mais de falta, coloca aquele cara que matou mais bola na primeira metade, tá ligado? Pelo menos ele colocou o Vitor Benite mais tempo nesse jogo, terminou com 20 minutos e 19 pontos, importantíssimo. Raulzinho, que não jogou os 2 primeiros jogos, veio nesse jogo pra 8 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Mano, Raulzinho defensivamente, absurdo, assustador. O melhor armador defensor da equipe brasileira é o Raulzinho. Mano, ele jogou muito bem, muito bem. Deu toco na linha dos 3 pontos, ele jogou em transição muito bem, e é triste a gente ver que o Raulzinho perdeu uma temporada inteira de contrato lá no Fenerbahçe. Ele saiu da NBA, Fenerbahçe, eu não sei se estou falando certo. Ele saiu da NBA
NBA, assinou com um time europeu e não conseguiu jogar por conta de uma lesão. Ele rompeu o menisco. Ele rompeu o menisco ou rompeu o ligamento cruzado? Acho que ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Tá nesse processo de reabilitação pra voltar pras quadras 100%. Que bom que ele voltou nesse jogo contra o Japão, que ele foi indispensável pra vitória do Brasil. Gui Santos, leão na defesa, terminou só com 5 pontos na partida, só que 4 rebotes, 2 assistências, 1 toco e um roubo de bola. Léo Mendy, sentiu um pouco de falta ainda dele, 3 de 10 nos arremessos de quadra, ele cometendo alguns erros que não é natural do Léo Mendy, tá ligado? Uns errinhos besta de quadra, errando uma bandeja de contra-ataque, errando numa outra bandeja que ele deu um pump fake, o cara passou e ele errou embaixo do aro também, mas matou 3 bolinhas pra 3 que foram muito importantes, principalmente em momentos decisivos do jogo. Ele matou uma nos 4 minutos finais ali de partida, que foi um diferencialzão pro Brasil. Lucas Dias jogou menos, Didi Lousada e Cristiano Velício também jogaram um pouco, então é isso. E a gente classificou, depois de várias contas matemáticas feitas e tudo mais, por conta dos últimos jogos que a gente teve. A gente teve também, hoje acontecendo, Canadá e Espanha, que o Canadá venceu por apenas 3 pontos, foi um jogo super apertado. Sérgio Lu, que tava vindo de um dos melhores desempenhos individuais do basquetebol masculino, se viu curto contra o time canadense, tentou fazer bastante coisa, mas não deu conta. O Santi Aldama também tava vindo numa boa Olimpíada, acabaram no final da partida perdendo a mão. Ninguém esperava que eles tivessem uma retomada tão boa. A primeira metade foi toda canadense, a segunda metade a Espanha retomou, quase virou o jogo nos momentos finais, só que ainda ficou de braços curtos para ele, Shai Gilgeous-Alexander, que fez 2 lances livres clutches. A Espanha não tinha mais tempo pra pedir, e aí acho que alguém tacou a bola do meio da quadra lá, a bola não caiu, ficou curta, e o Canadá avançou como primeiro colocado do grupo, tendo 3 jogos e 3 vitórias. Em segundo lugar ficou a Austrália, 3 partidas também, ganhou uma, perdeu 2, só que pelo saldo de pontos a Austrália passou. E por que a Austrália passou? Eles perdendo pra Grécia, né, que ficou em terceiro lugar. Por que a Austrália passou? Foi definido justamente no saldo de sexta. A Espanha ficou com saldo negativo, ficou em último lugar, após derrota pro Canadá, sem cogitação. A Grécia ganhou por 6 pontos da Austrália, mesmo com essa vitória por 6 pontos, com uma baita atuação do Giannis. Giannis fez uma partida de 20 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, um jogadorzaço, só que o Giannis foi muito produtivo na primeira metade, tanto que a primeira metade, a Grécia ganhou o primeiro quarto de 25-24 e o segundo quarto de 28-12. O segundo quarto da Grécia foi absurdamente forte defensivamente, não deixando a Austrália se criar pra cima do time grego. Só que na segunda metade, o que ninguém esperava aconteceu, que foi a retomada, lá remontada do time australiano. 14-9 no terceiro quarto e 21-15 no último, sendo o Josh Giddey fazendo 9 pontos, 11 rebotes e 6 assistências, Patty Mills vindo pra 13 pontos. Jock Landale foi o destaque em pontuação dessa partida, 17 pontos, 7 de 10 nos arremessos de quadra, absurdo, mais 8 rebotes, uma assistência, 2 roubos de bola. E o time da Grécia, mano, por incrível que pareça, tivemos o Thomas Walkup, não sei se eu falei certo o nome dele, mas o camisa 0 da Grécia na segunda metade fez aquilo que o Giannis não estava conseguindo, que foi manter o time grego ainda pontuando para evitar a virada mesmo do time australiano. Ele fez 18 pontos nessa partida, também entregar os créditos ao Vassilis Toliopoulos, que terminou com 13 pontos, e ele, Dinos Mitoglou, que terminou com 13 pontos nessa vitória grega, mas ainda assim o time grego favoreceu o Brasil com essa vitória de 7 pontos, fazendo com que eles tivessem um saldo de menos 8 pontos e o Brasil tem um saldo de menos 7 pontos. Com isso, o Brasil classificou como o segundo melhor terceiro colocado. Por enquanto, porque a gente pode ser o melhor terceiro colocado dependendo do resultado de Sérvia e Sudão do Sul. Se a Sérvia ganhar por pelo menos 3 pontos de vantagem, o que não é tão difícil assim, o Brasil classifica como o melhor terceiro colocado dessas Olimpíadas. Agora, se o Sudão do Sul vencer a Sérvia, o Brasil classifica como o segundo melhor terceiro colocado. É um resultado um pouco improvável, né? Já que o Sudão do Sul apenas superou o Porto Rico. Outros jogos que tivemos foi a Sérvia superando o Porto Rico por 40 pontos. Não preciso nem comentar muito. Os Estados Unidos fez o óbvio, venceu o Sudão do Sul com uma certa tranquilidade, digamos assim, 103-86, mas o Sudão do Sul lutou até o final, tanto que o último quarto perdeu por apenas 1 ponto e ganhou o terceiro quarto dos Estados Unidos de 21-18. E o negócio agora é a gente ficar de olho em quem que a gente vai enfrentar. Como a gente não pode enfrentar na segunda fase, né, na primeira fase do mata-mata, nas quartas de finais, nenhum dos times que a gente já enfrentou na fase classificatória, a gente não vai enfrentar a França nem a Alemanha. Aí a gente vai ficar entre apenas Canadá e Austrália ou Estados Unidos e Sérvia. Um desses 4 vai ser o próximo concorrente direto para o Brasil. Enquanto a Grécia, que provavelmente vai ser classificada como o segundo melhor terceiro lugar, fico feliz pelo Giannis, ele precisava de um resultado positivo assim, mano. Ele vem tentando resultados positivos com esse time grego já faz um tempo, né? Ele vai enfrentar o restante, né? Ou Alemanha e França, ou Sérvia e Estados Unidos. Esperamos que o Brasil evite os Estados Unidos pra gente ter uma chance maior de classificar para semifinais. Mas só do time brasileiro ter conseguido passar de fase, isso já é uma vitória gigantesca pro basquetebol nacional. Fico muito feliz de verdade, parabéns aos meninos, mano, que lutaram e valeu a pena todo esse esforço, mano.
principalmente ao Bruno Caboclo, que foi destaque da seleção desde o pré-olímpico. Esse moleque, repito, merecia estar na NBA. Então, eu quero saber a sua opinião até aqui sobre os Jogos Olímpicos. O que você tá achando? Tá curtindo? Tá achando bacana? Acompanhou o Brasil? Tá acompanhando os jogos todos? Agora nas próximas fases que separa os homens dos meninos, manos. Era isso que eu tinha pra trazer no vídeo de hoje pra vocês. Se você gostou, sabe como me apoiar, ajudando a crescer os números do canal. Tamo indo rumo a 50 mil inscritos. Deixa sua inscrição aqui, ativa o sininho pra receber mais vídeos. Deixa o likezão que ajuda pra chegar mais pessoas. Se quiser me apoiar ainda mais financeiramente, temos aqui o grupo Seja Membro, que vai te dar uma série de benefícios, assim como um grupozão pra você sugerir novos temas pros vídeos aqui do canal, assim como essa galera linda que está ao meu lado, que é o grupo do All Stars do Guibeira. E nos demais é isso, nos vemos amanhã. Provavelmente traremos mais algum conteúdo aí, atualizando vocês sobre o basquetebol nas Olimpíadas, ou sobre alguns temas da NBA que eu já escrevi aqui, uns tópicos pra trazer, só que ultimamente eu tô um pouquinho mais lento pra trazer conteúdo, porque tem bastante coisa acontecendo por trás dos bastidores aí. Então é isso que eu tinha pra trazer por hoje, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e falou!